Fala meus amigos, saudações vascaínas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama, então se for a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal para a gente ficar cada vez maior aqui na plataforma. E se você me assiste todos os dias, deixa o like, que o like é muito importante para o vídeo ser divulgado para mais vascaínos. Bom, chegando aqui nessa quinta-feira para repercutir ainda um pouquinho da partida de ontem, o empate fora de casa do Vasco contra o Santos na Vila Belmiro, né? Uma partida surpreendentemente boa da equipe do Vasco. Acho que ficou uma imagem positiva da equipe do Vasco mesmo toda desfalcada. Vamos falar sobre isso, um pouquinho também do próximo jogo e, claro, das boas novidades, né? Tem jogador do Palmeiras que deve ser vendido e o Vasco vai, levar um dinheirinho nessa aí, e também a oportunidade que o Vasco tem de trazer um grande reforço para essa temporada. Tudo isso depois da vinheta que vai rodar agora. Então bora lá meus amigos, espero que você já tenha deixado o seu like, espero também que você já seja um inscrito aqui do canal. Vamos começar o nosso giro de notícias falando da partida de ontem, o empate de 2-2 entre Santos e Vasco da Gama lá na Vila Belmiro, uma partida que todo mundo esperava que o Vasco fosse derrotado, né? Eu acho que você aí na sua roda de amigos, você deve ter ouvido muita coisa. O Vasco todo desfalcado, e não precisa nem ligar a televisão não, que vocês vão levar um sacode lá na Vila, não sei o que. E não foi isso que aconteceu, né? O Vasco foi até melhor do que o Santos na partida e poderia ter saído com a vitória se não fosse o gol perdido pelo Ribamar lá na última bola da partida, né? Se embolou todo, tropeçou, caiu, enfim, uma cena lamentável. Diz pra mim, qual foi a sua reação quando você viu o Ribamar saindo cara a cara, igual tá aparecendo aí na sua imagem, e ele tropeçou na bola? Conta pra mim. Eu fiquei desesperado, meu amigo, eu não acreditei. Foi muito doido isso, né? Porque a gente começou o jogo, assim, seja o que Deus quiser, com medo do Vasco perder a partida. E depois, quando o juiz terminou a partida, né? A gente ficou com aquele gosto de, putz, dava para ter vencido. Acho que esse foi o sentimento, né, do vascaíno ontem. A gente entrou pensando que poderia ser bastante complicado, né, a situação do clube todo desfalcado aí, 8 desfalques contra o Santos, um time de meninos, e acabou que a gente saiu do jogo com aquele gostinho. O empate foi bom, tá? Não dá aqui para desmerecer o empate não, que foi uma boa partida do Vasco, foi um bom empate, mas aquele gostinho de que, putz, dava para ter vencido. Infelizmente o Ribamar não conseguiu colaborar dessa vez, não teve gol do Ribamar. Que situação. Mas eu acho que aqui é importante destacar as duas boas opções que o Vasco ganha para esse elenco, né? O elenco do Vasco, que a gente sempre fala aqui que ainda não é aquele elenco robusto, né? Não tem muitas peças de reposição à altura do que um time precisa para um campeonato brasileiro, mas o Vasco ontem ganhou duas peças importantes, né? A partida do Marcelo Alves, zagueiro, foi bem sólida, eu acho que passou nesse primeiro teste, um teste de fogo, né? Acho que deixou uma primeira impressão muito boa de que pode ser útil durante a temporada. E destaque também para Igor Catatal, que fez uma boa partida, uma boa estreia, estreando contra o Santos na Vila Belmiro, sempre muito difícil, e foi eleito o melhor jogador da partida, muito útil ali pelos lados. Assim, eu acho que no pouco que a gente viu do Igor Catatal, ele já me pareceu ser mais útil do que o Guilherme Parede, por exemplo, que está devendo um pouquinho nas apresentações. É isso, né? Eu acho que o empate ontem bom pra gente, poderia ter sido uma vitória, evidente, mas foi um bom empate, um pontinho fora de casa que tem que ser valorizado, e a gente ganha algumas peças legais pro restante do campeonato. Gostei da atuação do Catatal, gostei da atuação do Marcelo Alves, gostei até do Juninho jogando como meia pela direita ali também. O volante Juninho jogou como meia pela direita, um ponta, enfim, estava meio deslocado de posição, mas fez uma boa partida. Você concorda comigo? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Sua opinião é muito importante. Fique à vontade também para discordar. Aqui o espaço é democrático. Mudando o assunto agora, vamos falar de reforço, né? Porque a gente sabe que o Vasco precisa aí de mais algumas peças para brigar, assim, para competir de verdade, pensando em coisa boa nesse campeonato brasileiro, né? Um campeonato que está aí meio maluco, tá muito diferente do que todo mundo pensava. O Vasco continua em terceiro, tá? É importante lembrar, o Vasco continua em terceiro no campeonato, o melhor do Rio até o momento na classificação. E enfim, ontem surgiu a oportunidade do Vasco ir atrás do volante Souza, de 31 anos, revelado aqui em São Januário,
passagens aí por São Paulo e Grêmio, futebol turco, que estava lá na Arábia Saudita e que sempre diz que quer voltar a São Januário, né, que quer jogar no Vasco da Gama. E chegou essa oportunidade, chegou o momento do Vasco tentar repatriar esse jogador. A notícia de que ele rescindiu, tá tentando rescindir, né, já pediu a rescisão que deve sair nos próximos dias, foi noticiada ontem em primeira mão pelo UOL Sport. E um jornalista turco disse que o Vasco já está negociando com o Souza o retorno do jogador. Então o Vasco é um aí dos possíveis destinos do volante Souza, que também tem proposta ali da Turquia, enfim, até de outros clubes também da Arábia Saudita. Porém, como o Souza sempre disse que quer voltar ao Vasco, quer jogar no Vasco, acho que esse é o momento ideal, né? Tá com 31 anos, a hora de voltar agora, e seria um baita de um reforço pro Vasco. Seria um reforço de peso, na minha opinião, pro restante do Campeonato Brasileiro. Para mim, ele é mais jogador do que o Guarim, por exemplo. O Guarim, beleza, tem uma carreira sensacional, mas chegou no Vasco com a idade um pouquinho mais avançada, né? O Souza com 31 anos eu acho que seria um jogador mais útil até do que o Guarim. Mas vamos lá, sobre Vasco e Souza. A informação que a gente tem é a seguinte: o Souza pediu a rescisão lá porque o Al-Ahly não cumpriu com o combinado de pagar os salários atrasados do jogador até uma data que eles tinham combinado, né? Por isso o Souza, como a dívida não foi quitada, entrou na justiça pedindo a rescisão contratual. Com o jogador livre no mercado, né, o Vasco pode abrir sim as conversas. Houve sondagens do Vasco no ano passado tentando repatriar o Souza quando ele estava em São Januário, passando por treinamentos, mas ali naquele momento o Vasco não conseguiu trazer o jogador por empréstimo. Agora tem a chance de trazer o jogador em definitivo. Segundo o UOL, o Vasco conta sim com o desejo, né, de ter Souza no elenco esse ano. Seria o jogador ali que mudaria o time do Vasco de nível, na minha opinião. Porém, no momento, o maior entrave é a disparidade financeira, né, entre o que o Vasco pode pagar e que o Souza recebe atualmente. Então, o Souza teria que aceitar uma redução importante dos seus vencimentos para poder se adequar à realidade de jogar no Vasco da Gama. E aquilo, né, que o Souza sempre disse nas entrevistas, de que ele estava na Europa, na Arábia, enfim, fazendo seu pé de meia, para quando ele voltar para o Vasco ele não ficar precisando de dinheiro, ele voltar para desfrutar, jogar, enfim, sem se preocupar com dinheiro. Eu acho que ele já chegou nesse patamar de não se preocupar mais com dinheiro, né? Enfim, espero que sim, e acho que o Vasco tem sim que abrir essa negociação, não pode perder essa oportunidade de trazer um grande reforço, que é o Souza, um cara identificado com a Cruz de Malta, identificado com o clube, que gosta do clube. Seria, enfim, acho que seria bom para o torcedor, seria bom para o clube, tecnicamente dentro do campo também seria sensacional ter um jogador do nível do Souza. Ainda segundo a matéria do UOL, o Vasco continua de olho no mercado aí em busca de reforços. O Vasco vê a necessidade de contratar um meia e também um atacante que jogue pelos lados, né? A gente tem ali o Vinícius e o Thales, mas não tem reserva. A gente descobriu o Catatal ontem, mas ontem, por exemplo, o Vasco teve ali que improvisar o Juninho pelo lado, enfim. Então o Vasco precisa assim de reforços, ainda mais nesse campeonato maluco aí com Covid-19, que a qualquer momento alguém pode testar positivo e desfalcar a equipe. É isso, né? Vamos lá, vamos ver se essa novela Souza aí vai pra frente e tenha um desfecho positivo para o Vasco. Bom, e para encerrar o vídeo aqui, vamos falar sobre o zagueiro Luan, zagueiro revelado pelo Vasco, que atualmente está no Palmeiras. Mas Juninho, o que isso tem a ver com o Vasco? Calma, tem a ver sim, porque o Palmeiras recebeu uma proposta de um time espanhol pelo zagueiro Luan. De acordo com a reportagem, a proposta, né, recebida pelo Palmeiras gira em torno ali de 13 milhões de reais pelo zagueiro revelado pelo Vasco da Gama. E o Vasco tem 40% dos direitos do jogador, né? Então, se o Palmeiras efetuar uma venda lá do Luan, o Vasco ganha 40% do que o Palmeiras vender. O Vasco vendeu o Luan para o Palmeiras em 2017 por 10 milhões de reais, né, por 60% do jogador. A Crefisa na época comprou o jogador e colocou no Palmeiras. Só que essa proposta aí de 13 milhões pelo Luan não agradou muito a diretoria palmeirense não, eles estão negociando para pedir mais. Então, se tem gente de olho no Luan, a gente só torce para que essa negociação se concretize, né, para o Vasco levar esses 40% aí e ganhar um dinheirinho bom de uma hora para outra do nada. Tomara que alguém compre o Luan mesmo lá de fora. Vamos aguardar aí que esse time espanhol aumente a proposta lá e se resolva com o Palmeiras.
E é isso, meus amigos, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo, tenha gostado aí das informações, deixa seu like aí que é muito importante, se inscreva também no canal aqui, a sua inscrição é muito importante, e eu volto mais tarde já para começar a falar de Vasco e Atlético Paranaense, porque ó, vai ter polêmica de transmissão, enfim, tem jogador voltando que vai estar à disposição, tem muita coisa. Tamo junto, então me aguarde aí que mais tarde estou de volta. Saudações vascaínas, até a próxima.